Fala galera, bem-vindos a mais uma aula do curso de Informática, segundo ano, disciplina SO, Sistemas Operacionais. Bom gente, nas últimas aulas a gente viu bastante sobre sistema operacional Windows, tá? Nessa aula também iremos falar sobre o sistema operacional Windows, só que voltado ao painel de controle, tá? Então vamos lá. Aqui no painel de controle nós temos o sistema, né, sistema de segurança, tá? Vou abrir aqui, vocês vão ver que a gente até já viu isso aqui na aula passada, tá certo? Só recapitulando, vai ter a central de ações, tá certo? Aqui a central de ações, ela vai mostrar para vocês como é que tá a questão de problemas do Windows, né? Relatar alguns problemas. E caso vocês queiram fazer uma restauração do sistema operacional, se vocês instalarem um aplicativo ou um software que esteja trazendo uma certa dificuldade para o Windows, né? A segunda parte é essa aqui, ó, firewall do Windows, tá? O firewall do Windows, eu acho que a gente também já falou sobre firewall. O firewall é um sistema nato do Windows, ele já vem pré-instalado no Windows, tá? Ele vai tratar da rede, de filtrar a rede, tá? Sobre até mesmo com vírus, tá? Você vê aí que o emblemazinho aqui, ele mostra um muro, né? Um muro entre o seu computador, a sua máquina e a internet. Então ele vai filtrar algumas informações que vão passar para o seu computador e vice-versa, tá? Então algumas informações que vêm da internet, geralmente elas vêm com alguns quadros corrompidos ou até mesmo um vírus, né? Até mesmo um malware. E aí cabe ao firewall fazer essa filtragem, tá? Para que passe somente informações relevantes ao seu tipo de usuário. Se você quiser configurar, por exemplo, o firewall, você tem possibilidade de fazer isso, tá certo? Aqui mais embaixo a gente tem um sistema que a gente já viu. A gente tem um Windows Update, tá? Esse Windows Update, galera, geralmente eu deixo ele desativado. Eu vou acessar ele aqui para mostrar para vocês. Tá vendo que o meu aqui, ó, ele está como verificar se há atualização para o computador, ou seja, ele está desativado, tá certo? Por que eu deixo desativado? O Windows Update é a atualização do Windows, era interessante que ficasse ativado. Porém, galera, eu acho muito chato, né? Às vezes você vai desligar o computador, ele começa a fazer aquelas atualizações, uma de 50, aí começa a fazer as atualizações e tal. Às vezes você está usando o computador, ele pede para reiniciar, para fazer a atualização. Às vezes a atualização até desnecessárias, tá? Aí vai de usuário para usuário. Eu gosto de fazer essas atualizações verificando aqui se há atualização e mandando atualizar na hora que eu desejo, não na hora que o sistema operacional quer. A não ser, galera, que você vai instalar um determinado software que precisa de uma atualização do Windows, né? Que é aquela questão do Service Pack, que precisa do Service Pack 2 e eu só tenho o 1. Aí ele vai atualizar para o Service Pack 2. Entendeu? Mas aí quem faz sou eu gosto de fazer isso manualmente, tá certo? Assim que você formata, por exemplo, uma máquina, geralmente o que eu gosto de fazer bastante é desligar esse Windows Update, tá? Desligo ele e aí essas atualizações eu deixo para ser feitas todas manualmente. Aí eu mostro pro cliente, né, como é que se faz e tal, porque realmente é muito chato. Opções de energia. Bom, galera, a opção de energias você pode configurar, né? Caso o meu não tem mais bateria, né? Se vocês verem aqui, ó, a bateria nem está sendo reconhecida mais, tá certo? Mas para quem tem bateria, você pode configurar a questão de claridade do seu vídeo, desligar algumas opções que gastam muita energia, né? Quando você não estiver utilizando, entendeu? Aqui você pode fazer toda essa configuração de energia da sua máquina aí. Quando você vai suspender, quando você vai hibernar. Existe uma diferença, galera, tem muita gente que não sabe. Quando você manda suspender a máquina, você não pode desligar ela da tomada, tá certo? Ela fica consumindo energia ainda. Quando você manda suspender, ele vai suspender a sua execução todinha, vai guardar no armazenamento, porém, ela vai continuar na sua memória RAM e tem que consumir energia. Se você desligar da energia, o seu computador ele vai desligar totalmente e aí depois você vai ter que recuperar tudo quando ligar ele de novo. E aí fica bem difícil de recuperar. Tem muita gente que às vezes está fazendo um determinado trabalho, não sabe a diferença de suspender e hibernar. E aí o que a pessoa faz?
coloca suspender, às vezes tira o notebook da tomada e aí o computador ele desliga totalmente, né? Porque ele passa a não ter mais corrente elétrica e quando você suspende, como ele está na memória RAM e a memória RAM ela precisa de eletricidade para funcionar, ele acaba desligando totalmente a máquina, tá certo? Então, eu gosto sempre de fazer hibernar. Esse computador meu, por exemplo, já está com bastante meses que ele não é nem desligado, ele é só hibernado. Eu só hiberno e tudo que eu estou fazendo, por exemplo, aqui, ó, se eu abrir agora meu navegador, ele vai ter 3 abas falando sobre backup e restauração. Isso aqui é muito interessante, galera. Backup e restauração. Vou acessar aqui essa aba, vocês veem como é que funciona. Bom, às vezes seu computador começa a aparecer determinados problemas e a primeira coisa que a galera pensa é o seguinte: vou formatar. Bom, você vai formatar, então faz um backup, tá certo? Existe uma forma de você fazer um backup que esses arquivos eles vão ficar guardados numa parte do HD, tá certo? Você pode criar uma partição também. E aí você cria uma partição no seu HD e salva todas as suas informações que tem no computador. Ele vai salvar apenas, galera, arquivo, tá certo? Então programas não são salvos, ou seja, pode ficar despreocupado quanto a programas maliciosos como vírus, né, algum spam, algum malware, algum adware, qualquer tipo de programas maliciosos, eles não vão ser salvos, tá? Vai ser salvo apenas seus arquivos. E aí vai ser guardado numa parte do HD, e quando você for formatar, você vai formatar uma partição, tá certo? E instalar o sistema operacional de novo. Mas aquela parte do HD onde está guardado o seu backup, ela vai continuar. E aí é só você ir lá e pegar, tá certo? Todos os arquivos que estão lá na sua partição de backup, tá certo? Restauração do computador é muito tranquilo também, galera. Você vai, né, procurar aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui na restauração, tá? Tá aqui, ó. Restaurar um estado anterior do computador. É a mesma coisa, tá? Eu fazendo isso, eu vou abrir uma restauração do sistema. Ele pode demorar um pouco, tá? A gente vai ver aqui. Posso cortar o vídeo se demorar. Tá aí, ó. Apareceu a opção aqui. Eu vou avançar. Aqui tem os meus pontos de restauração, tá? Pontos de restauração que eu até, inclusive, eu acho que já mostrei pra vocês. Aqui nos pontos de restauração você vai escolher um ponto, ó, que você pode clicar para mostrar mais pontos, tá? No caso não tem mais, são só esses mesmos. Vou escolher um ponto de restauração e vou clicar em avançar e aí ele vai restaurar para esse ponto anterior, tá certo? A questão de criptografia não é interessante a gente falar, não interfere muito no uso diário. Ferramentas administrativas. Clicar aqui em ferramentas administrativas e vai ter gerenciador de tarefas, configuração do sistema, tá? Tudo isso aqui, ó. O gerenciador de tarefas é o que mais a gente usa. Vou abrir ele aqui para vocês verem. Bom, galera, aqui no meu gerenciador de tarefas, tá? Ele vai mostrar tudo que está funcionando, olha só. Todas as abas, todos os projetos que estão funcionando no meu computador, olha só, que é muitos, né? E aí eu posso vir nos processos também. Geralmente aqui aparece muito, às vezes tem rodando em background, ou seja, rodando sem você perceber, um malware, tá? Um software malicioso. E aí eu vejo por aqui, ó, pelos processos. Às vezes você olha, tem algo que está consumindo muita memória. Tá vendo que esse aqui está consumindo muita memória, mas é o meu NetBeans. O NetBeans é meio pesado e realmente ele está consumindo muita memória, né? O que mais está consumindo memória aqui, ó. Aí você vai dar uma olhada aqui, tem alguém consumindo muita memória e aí você vai descobrir que programa é esse, tá? Aí você descobre que tem um vírus rodando aí na sua máquina e você não está percebendo. Ó. Aqui é o Chrome, mas tem, como eu mostrei para vocês nesse instante aqui, o meu Chrome tem, ó, muita coisa aberta, tá? Então, geralmente é isso mesmo, o uso de memória. Beleza? Olha só. Aqui tem, ó, a questão da rede, tá? A questão do usuário, qual usuário está utilizando o computador. Se tivesse um usuário remoto ou algum hacker usando minha máquina, ia aparecer aqui, tá? Então é bom vocês sempre estar olhando aqui o seu gerenciador do Windows de tarefas, tá? Aqui tem, ó, o uso da CPU. Estou usando 40 a 50% da minha CPU, mais ou menos. Tá? O uso de memória, estou usando 3.6, entre 3.2 e 3.8, tá certo? De minha memória RAM. Mas ainda tá bem, ó, tá tranquilo. Você vê que tá tendo uns picos aqui, mas é totalmente controlável, tá? E aí, galera, nós temos os serviços também, ó, para vocês dar uma olhada.
o que está rodando na máquina de vocês. Serviços, processos e aplicativos. Às vezes o aplicativo trava. Você vem aqui, por exemplo, eu vou só fechar essa pasta aqui, finalizar a tarefa, e ela vai fechando, tá certo? Ó. Eu quero fechar outra coisa aqui. Vou aqui, finalizar a tarefa, fecha, tá certo? Às vezes trava da maneira, aqui usando o layout, tá? Você vai tentar aqui no botão fechar, para fechar a aplicação, ela não fecha. E aí você utiliza aqui o gerenciador de tarefas do Windows para fechar também, beleza? Você pode fazer umas configurações de como observar, né? Como fazer a avaliação desse gerenciador de tarefas, tá certo? Beleza, galera. Voltando para o painel de controle, eu acabei de mostrar para vocês essas opções aqui. Aqui nós temos hardware e som, tá, galera? Entrando no hardware e som, a gente tem dispositivos e impressoras, tá? Aqui você tem a opção de adicionar um dispositivo, adicionar uma impressora, um mouse e um gerenciador de dispositivo. O gerenciador de dispositivo a gente já viu, tá? Na última aula. Você quer adicionar uma impressora, por exemplo, ou você quer observar as impressoras, tá? Deixa eu clicar aqui em dispositivos e impressoras. Meu computador tem muita coisa rodando, galera. E aqui ele vai aparecer todos os dispositivos que tem na rede, tá? Todos os dispositivos que tem aí na minha rede compartilhada. Vamos supor que tivesse uma impressora aqui, eu podia compartilhar ela na rede para que outros usuários conseguissem imprimir pela minha própria impressora, tá? Isso aqui fica para as próximas aulas. Compartilhamento de impressora ou qualquer outro dispositivo, certo? Reprodução automática, tá? Você pode reproduzir automaticamente os CDs, né? E outras mídias. Som, você pode configurar o som, instalar e desinstalar um determinado driver, né? Adicionar um som extra no sistema, fazer um caixinho que você queira instalar, alguma coisa. Ajustar o som do sistema, ou seja, aumentar ou diminuir, equalizar, né? O equalizador aí do Windows. Opções de energia a gente já viu. Vídeo. Galera, interessante aqui a questão do vídeo. Às vezes você está usando o seu computador e você vê as resoluções toda mal definidas, né? E aí você pode vir calibrar a cor, ajustar brilho, ajustar a resolução, tá? Vai te ajudar bastante aí na configuração do seu Windows. Ele dá pra você umas opções, tá? Ele já dá pra você umas opções e mostra pra você qual o melhor, tá? Por exemplo, aqui, ó, ele já trouxe pra mim, ó, menor, porque o meu não tem uma placa de vídeo bacana. E aí ele trouxe a menor resolução, né? E eu coloquei aqui, ó. E aí 100%, no caso bem fechadinha aqui a imagem, tá? O Windows dá pra mim a opção padrão, mas aí eu posso configurar também. Nada me impede de configurar o meu próprio Windows, tá certo? Esse daqui também não interessa muito, beleza? Não interessa muito. E vamos para programas, tá? Bom, galera, programa é interessante também. Por quê? Porque eu vou conseguir configurar, né, e vou conseguir observar todos os programas e recursos que tem aqui no meu sistema. Vou clicar aqui e ele vai aparecer todos os programas que rodam aqui na minha máquina, tá? Todos os aplicativos. É interessante porque às vezes tem vírus, tem malware que ele fica aqui pré-instalado, tá, galera? E aí você consegue observar. Às vezes você olha que tem um programa muito esquisito, né? Aqui que você nunca usou instalado. Às vezes você vai instalar um programa, ele instala dois, tá? E ele começa a rodar em background. E aí você pode vir aqui e dar uma olhada. Sempre é interessante estar dando uma olhada se todos os programas que estão aqui listados foi você mesmo que instalou, tá certo? Às vezes tem programa que você não usa há um ano aqui, tá consumindo, tá? Então vai lá, apaga. É interessante, para apagar um programa é muito simples. Eu não vou apagar nenhum aqui porque eu uso todos. Deixa eu dar uma olhada se tem algum aqui que eu possa deletar, só para mostrar para vocês como é que funciona, tá? Mas aqui, infelizmente, eu acho que todos eu utilizo bastante. Esse Edge aqui, eu posso ficar em desinstalar, tá? Depois eu posso instalar ele de novo. Vou ver se precisa realmente desinstalar para mostrar para vocês como é que funciona. Mas é bem simples, você vai clicar em desinstalar, tá? Você vai pedir para fechar todas as janelas, tá? Eu acho que tem alguma coisa aberta aqui. E aí vai desinstalar, tá? É só clicar em desinstalar e ir lá em install que vai desinstalar, beleza? Aqui tem o nosso Java, né? Porque eu preciso do JDK para poder controlar o meu desenvolvimento de aplicações, tá? E aí ele vai, no de vocês também vai ter o Java, tá? Aí tem o Ingress,
para colocar na tela de trabalho, aquele tipo relógio, gerenciador de tarefas e tudo mais. E os programas padrões, que são os programas que já vêm pré-instalados no seu próprio sistema operacional, tá? Então, tranquilo a questão de programa. Você pode desinstalar um programa por aqui também. Ele vai listar aquela mesma lista, né, que eu mostrei para vocês. Ativar ou desativar os recursos do Windows, você pode também por aqui. Porque tem alguns recursos que nem são necessários. Você precisa da configuração para você acessar por o administrador, tá certo, galera? Aqui vai demorar um pouco para listar todos aqui os recursos do Windows. Quando listar, você vai ver qual o recurso que você utiliza, qual que não utiliza, e vai lá deletar ou cancelar por enquanto. Depois você pode ir lá e voltar de novo esse recurso, tá? Por exemplo, tem recursos que você não utiliza aqui que estão consumindo, tá? Beleza, galera, é isso que tem para mostrar aqui nos programas, tá? Aqui tem como instalar um programa, mas são até diferentes, né, as formas de instalação de cada programa, mas é tranquilo. Temos aqui conta de usuário e segurança da família, tá? Você tem aqui como adicionar ou remover uma conta, tá? Geralmente o que as pessoas fazem bastante, é criar contas por exemplo, você tem um computador que fica na sua sala, tá? E aí você tem a sua própria conta, você coloca uma senha nela, tá? E aí você cria uma conta de convidado para a galera que chega na sua casa, às vezes quer acessar seu computador, você cria uma conta de convidado para essa galera fazer esses acessos, tá certo? E aqui tem uns configurar controle, esse aqui quase a gente nunca usa, tá? Que é para configurar a conta para pais ou qualquer outro tipo de usuário que for acessar seu computador, acessar seus arquivos, seus programas, tá? Aparência e personalização, geralmente para você personalizar aí as formas de aparência do seu Windows. Esse aqui é relógio e esse aqui é facilidade de acesso, mais para acessibilidade também, tá? Então é isso, galera, a nossa aula de hoje sobre painel de controle, bem simples, bem tranquila, bem direta, bem objetiva a aula, tá certo? Então, guardem todas essas informações, dê uma olhada lá no gerenciador de vocês, no painel de controle, gerenciador de tarefas, que foi muito falado. Vejam como é que utiliza na prática, tá certo? Vocês que têm sistema operacional Windows, tem muita coisa para ser visto, tá? Na próxima aula a gente vai adentrar mais ainda no nosso sistema operacional. Praticamente já estamos fechando aqui o Windows, não tem tanta coisa assim para a gente ver, mas muito bacana, tá, galera? A gente já aprendeu bastante. Então, valeu e tamo junto, até a próxima aula.